Deus, aleluia. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 10. Este é o nosso momento no culto de compartilharmos e meditarmos na palavra de Deus. Abra o seu coração, prepare-se. Aleluia. Capítulo 1, verso 6 a verso 10. Vamos ler lá, está escrito assim: E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer um desenho aqui, para você poder entender melhor, ficar mais claro para você esse texto. E tudo que nós vamos falar vai ser em cima desse desenho aqui. Então, para você vai conseguir visualizar, vai ficar melhor para você. Então, o texto que está dizendo o seguinte: existia o mar. E o planeta Terra, na verdade, era um planeta de água, era uma bola de água. O versículo 2 diz lá: E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, existia água aqui, só água. E o Espírito Santo de Deus, ele se movia aqui, o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas, ele ia e voltava sobre a face das águas. E aí, Deus decidiu fazer o seguinte: Deus decidiu dividir essas águas. Colocou uma expansão no meio, ou em algumas versões, firmamento, expansão ou firmamento, e ele colocou lá uma expansão. Ok, então está aqui, e Deus fez uma expansão, aí ele dividiu as águas. Então aqui ficou a expansão, ou firmamento, e essa expansão Deus chamou céu. Céu, aqui está aqui, sobre nós, o céu. E aqui, acima da expansão, ficou águas. E abaixo da expansão, águas. Águas e águas. Se você está anotando aí, o título dessa mensagem é Águas e Águas. Água e águas. E as águas debaixo da expansão, Deus chamou mares. Mares. Águas debaixo da expansão, ele chamou de mares. Aqui tem algo poderoso da parte de Deus, algo interessante. O mar, ele fala, as águas debaixo da expansão aqui, fala do que é limitado. Porque no livro de Jó, no capítulo 28, eu quero que você abra lá sua Bíblia comigo. No livro de Jó, 38. Jó 38, de 8 a 11. Jó 38, de 8 a 11. Está escrito assim: Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto, ele pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás. Deus dizendo para o mar: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Aqui se quebrarão, ou seja, Deus ele colocou para o mar limites. Então o mar fala de limites, do que é limitado. É limitado, ele não vai além, é terreno. O mar fala do que é passageiro, fala do que é terreno. Fala de conhecimento humano a respeito de Deus, e não revelação de Deus. Conhecimento humano por quê? Porque o nosso conhecimento a respeito de Deus é limitado. Nós temos limites.
a respeito de Deus, a respeito do conhecimento de Deus. Nós somos limitados. O mar fala de... O mar ele é salgado, água salgada. Fala daquilo que é impróprio para se beber. Quem aqui mata a sede tomando água salgada? Ninguém. Nós não matamos sede tomando água salgada, só água doce. Então o mar fala de água imprópria para se beber. Quando nós bebemos de água salgada, mais sede nós temos, mais insatisfeitos ficamos. O mar fala dos pecados, fala das limitações que nós temos. E eu e você muitas vezes bebemos dessa água salgada para saciar a nossa sede. A água que está debaixo da expansão. O mar fala de água imprópria para se beber. Conhecimento humano limitado de Deus. Por exemplo, esse mar aqui, essas águas salgadas, os mares, nós podemos chamar de drogas, sexo ilícito, o álcool, os vícios, o homossexualismo, a pornografia, a sensualidade, a religiosidade, a mentira, as fofocas e as demais coisas que eu e você sabemos, que nunca matam a nossa sede, nunca saciam, nunca satisfazem. Pelo contrário, quanto mais temos, quanto mais praticamos essas coisas, mais sede temos. Mais sede temos. Quem usa drogas, quem usa o crack, por exemplo, quanto mais ele usa, mais ele quer usar. Quem bebe, quanto mais bebe, mais ele quer beber. Por quê? Porque aquilo dá mais sede, não sacia a alma, não mata a sede da alma, dá mais sede ainda. Quando você começa a praticar um pecado, quanto mais você pratica ele, mais você quer praticar. Por quê? Porque aquilo você experimenta uma vez, não matou a sua sede. E você acha que se você experimentar mais, vai matar a sede. E aí fica experimentando e vai atrás daquilo. Só que a alma nunca é saciada. Porque a água do mar, a água salgada, os limites, a água que está debaixo da expansão, a água terrena, nunca vai matar a minha sede, a sua sede. Nunca. Essa água não mata a minha sede e a sua sede. Pelo contrário, dá mais sede ainda. Nas águas que este mundo oferece, não encontramos o que precisamos. Quero que você abra a sua Bíblia agora, por gentileza, em João, Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 10 primeiro. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse para a mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, a água debaixo da expansão, o que diz aí? Tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Dá-me dessa água. Eu e você precisamos fazer essa oração a Deus hoje, a Jesus, ao Espírito Santo. Espírito Santo, é o seguinte: eu tenho vindo aqui nesse pecado, nessa situação, eu tenho cometido aquele pecado, aquela situação, eu tenho ido lá, procurado matar a minha sede, mas não tenho matado a minha sede. Então dá-me de beber dessa água que o Senhor pode me dar, para eu não voltar aqui mais nesse pecado. Jesus, dá-me de beber dessa água para eu não voltar aqui nesse pecado, Jesus. Para eu não voltar mais nessa situação, a cometer esse pecado, dá-me de beber dessa água. Porque essa água aqui não mata a sede. Se eu beber dessa água, eu vou voltar a ter sede. Voltar a ter sede. E aí, algo interessante acontece aqui. Quando nós dizemos assim: Senhor, então dá-me de beber dessa água, sabe qual que vai ser a resposta de Jesus para mim e para você? A mesma resposta que ele deu para
mulher samaritana. E qual foi a resposta? Chama o teu marido. Por que isso? Aqui, esse texto, ele tem vários significados, vários sentidos. E um deles é o seguinte: quando o Senhor Jesus disse, chama o teu marido, ele estava dizendo o seguinte: você tem um compromisso com alguém. Você está aliançado com alguém. Chama ele primeiro. E ele diz aqui que este marido aqui não era marido dela. Jesus disse o seguinte para ela: você já teve 5 maridos, e o que agora você tem não é teu marido. Então, qual que era a maneira dessa mulher matar a sede dela? Com homens, com casamento. Achava que isso ia matar a sede dela. Ela experimentou um, experimentou outro, experimentou outro, experimentou outro, e nunca saciou a sede dela. E Jesus disse o seguinte: chama o teu marido. Sabe o que isso significa? Significa que o Senhor Jesus, Ele vai dizer assim para mim: chama aquela situação que te afasta de mim. Chama aí aquele pecado que te afasta de mim. Chama e desfaça o seu compromisso com Ele. Desfaça a sua aliança com Ele. Desfaça esse compromisso com aquele pecado. Desfaça o compromisso com essas águas sujas que você tem bebido. Desfaça a sua aliança. Desfaça o seu compromisso com isso. E vem aqui para mim. E aí eu vou te dar da água que mata a sede. Primeiro, eu e você precisamos desfazer a aliança com o pecado que nos afasta de Deus. Eu desfaço a aliança. Eu desfaço todo o compromisso com o pecado, com as trevas, com tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu desfaço essa aliança, eu quebro isso na minha vida, em nome de Jesus. E aí, o Senhor Jesus diz o seguinte: este marido com quem você está não é o seu marido. Jesus disse isso para a mulher, não disse? Esse marido com quem você está agora não é o seu marido. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo para nós o seguinte: este pecado com quem você está vivendo agora não é o seu marido. Este pecado com quem você está vivendo agora não é o seu dono. Este pecado não manda em você. O seu marido sou eu. Eu te comprei, eu te formei, eu te chamei, eu te remi, me aliancei com você pelo meu sangue. Eu sou o seu marido. Este pecado não manda em você, este pecado não é o seu dono. Pode chamar ele. Chama ele, chama o teu marido para me enfrentar aqui. Chama esse pecado aí. Manda o teu pecado vir me enfrentar, o Senhor Jesus diz. Quando o Satanás ele bate na porta do nosso coração para entrar, o Senhor Jesus abre a porta e olha para fora assim. Fala: esse coração que já tem dono, sai daqui. Sai daqui. Ah, meu irmão, meu querido, o Senhor Jesus, Ele desafia o nosso pecado e vence o nosso pecado. E sabe quando Ele venceu? Lá na cruz. Ele venceu o meu pecado e o seu pecado. Ele venceu. Ele nos deu a vitória sobre o pecado. Ele nos deu a vitória sobre o pecado. Romanos diz que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. Nós estamos agora debaixo da graça de Deus, em Cristo Jesus. Ele nos deu a vitória sobre o pecado. Glória a Deus. Ok, vamos continuar. Então, nós não podemos beber dessas águas, porque isso aqui faz mal para mim, para você. Mas nós podemos beber dessa água aqui. A água que está acima da expansão. A água que está acima do firmamento. E é esta água aqui, o Senhor Jesus chama de águas vivas. Esta água que nós podemos beber. E aí, o homem aqui pecou, começou a fazer... Adão e Eva pecaram, e o homem começou a fazer um monte de atrocidades e pecados e erros. E Deus decidiu começar tudo de novo. Ele chamou Noé, a sua família, pediu para eles fazerem uma arca. E ele falou o seguinte: eu vou fazer chover sobre a terra e vou começar tudo de novo. Quando Deus começou a fazer chover sobre a terra, Ele mandou essa água que é acima da expansão, de novo para a terra. Veio de novo, voltou. E aí Noé soltou uma pombinha sobre as águas, porque o Espírito Santo gosta de água.
O pombinha na Bíblia representa o Espírito Santo. O Espírito Santo se movia sobre as águas aqui. O Espírito Santo se moveu sobre as águas lá em Noé, quando ele soltou, o pombinha foi sobre as águas, para começar tudo de novo. Só que essas águas que caíram no dilúvio se secaram. Começou tudo de novo, mas elas se secaram. E aí continuou de novo as águas dos mares, as águas salgadas, as águas amargas. E essa água se secou. E Deus começou a mandar chuvas. Deus ele precisava fazer uma conexão com essas águas aqui de cima da expansão com as águas da terra. Por quê? Porque as águas vivas, elas são água boa para se beber, água limpa, água pura. Por isso Deus começou a mandar então chuva sobre a terra. Deus pensou assim, eu preciso fazer agora com que as águas que estão acima da expansão venham sobre a terra. Venham sobre a terra. Depois passou um tempo mais, e a terra passou por uma seca, e Elias orou para ver chuva sobre a terra. Depois de 3 anos de sequidão, veio chuva sobre a terra. E Deus mais uma vez mandou chuva sobre a terra. Mas estas águas também se secaram. Essas águas também se secaram. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 14. Deuteronômio 11, 14. Está escrito assim: Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu cereal, o teu mosto e o teu azeite. Eu te darei chuva, eu te darei água de cima da expansão. Em Zacarias, livro do profeta Zacarias, se você não quiser abrir, você não precisa abrir. Em Zacarias, no capítulo 10, no verso 1, está escrito assim: Pedi ao Senhor chuva, no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Então o que Deus está prometendo aqui? Eu preciso derramar chuva sobre a terra, para que vocês tenham na terra água boa para se beber. Eu preciso mandar, eu vou mandar chuva. Peçam chuva, peçam chuva, peçam água viva, peçam água da cima da expansão, para que vocês possam beber. Eu vou ler aqui um texto em Atos, está escrito assim, Atos capítulo 14, verso 17. Atos 14, 17 está escrito assim: Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá do céu. Ele nos beneficiou lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Deus beneficiou os nossos antepassados lá no Velho Testamento, mandando chuva. Só que sabe qual era o problema? Deus mandava chuva e a chuva se secava. As águas se secavam. E sabe qual que foi a vontade de Deus então? Conectar essas águas vivas com as águas de baixo de uma vez por todas, sem precisar mais ficar mandando chuvas. Deus desejou conectar as águas de cima da expansão com as águas de baixo da expansão, para que eu e você tivéssemos livre acesso a essas águas, para saciar a nossa sede, para matar a nossa sede. E aí, olha só o que aconteceu. Chegou o tempo de Deus conectar essa água de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você lembra quando Jesus chegou para ser batizado por João Batista no Rio Jordão? Jesus chegou no Rio Jordão para ser batizado, e o Pai e o Espírito Santo vieram ali sobre Jesus, e o Espírito Santo veio em forma corpórea, como de pomba. E o Espírito Santo mais uma vez desceu sobre as águas, agora as águas do Rio Jordão. E estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo sobre aquelas águas. Jesus, ele tinha dentro dele água viva. A Bíblia fala
que no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, havia uma pedra, uma rocha que os seguia, e esta rocha era Cristo. E dessa rocha saía água que matava a sede de 2 milhões de pessoas a 3 milhões de pessoas aproximadamente. Jesus tinha água dentro dele. Essa água de dentro de Jesus precisava sair de dentro dele e cair sobre a terra, para conectar essa água aqui, água viva, com a terra. A água estava dentro dele. Precisava conectar, ligar. Então, eu quero mostrar para você agora onde que ligou essa água de novo. Em João, capítulo 19. Prepare-se. João, capítulo 19, verso 34. Aleluia, aleluia. Não se esqueça, Deus precisava conectar essa água com a água aqui de baixo. A água estava dentro de Jesus. E está até hoje dentro dele. E olha só o que aconteceu aqui em João capítulo 19, versículo 34. Ele estava na cruz, sendo crucificado. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. Jesus foi furado. E logo saiu sangue e água. Vocês não pegaram, vocês não entenderam. Essa água aqui estava dentro de Jesus. Jesus estava na cruz, aqui. E aí Jesus foi furado. Ele estava aqui na cruz, sendo crucificado. Jesus foi furado. A hora que ele foi furado, saiu dele sangue e água. Essas águas vivas começaram a sair dele aqui. Isso aqui se chama água viva. E esta água até hoje sai de dentro dele, que ele está do lado do Pai, à direita do Pai, do trono do Pai, e dele sai um rio que desce e chega aqui. E quem bebe dessa água? Eu e você. Quer ver? Ezequiel, capítulo 47. Por gentileza, abra lá, bem rápido. Isso aqui é forte. Ezequiel 47. Vamos ler do verso 8 ao verso 12. Olha só o que este rio que sai aqui do lado dele faz. Ezequiel, capítulo 47, do verso 8 ao verso 10. Olha só o que está escrito lá. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram aonde? No mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Quando essa água chega aqui, sara as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes do seu peixe, segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Está falando de salvação de multidões. Peixes em multidão excessiva. E agora aqui o versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Quando Deus mandou a chuva no dilúvio, a água secou. Quando Deus mandou a chuva em Elias, a água secou. Quando o povo pedia chuva e Deus mandava, a água secava. Mas um dia Jesus veio, o lado dele foi furado, e esta água ela flui até hoje, nunca se seca. Não seca. Está disponível. Aleluia, glória a Deus.
está disponível. E aí olha só agora o que Deus começa a nos dizer. Não precisa você, não vou nem falar o texto para você, só feche os seus olhos e receba isso na sua vida. Agora olha só o que o Espírito Santo começa a dizer para nós. Ele começa a dizer assim: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Você não precisará mais beber da água do pecado, da água suja e imunda desta terra. Você pode beber da água das fontes de salvação. E aí, em um outro texto, em Apocalipse, continue com seus olhos fechados, diz assim, está escrito assim: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É de graça, tome de graça da água da vida. Você não precisa comprar. Essa água é de graça, saiu do lado dele. Ele foi furado. Este rio passa hoje sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a minha família, sobre a sua família. Este rio passa. Tire água deste rio, beba deste rio. Essa água saciará a sua vida. Quando você estiver andando pelas ruas dessa cidade, esta água saciará a sua sede. Esta água, quando você bebe desta água, você nunca mais tem sede. Você é saciado. Você é saciado. Em Jeremias 17:13 fala que o Senhor é a fonte de águas vivas. Aqui. Quem que é a fonte de águas vivas? Eu falei que a água estava dentro de quem? Jesus. Ele é a fonte de águas vivas. A rocha que perseguiu o povo de Israel no deserto era Cristo. E dele saía água. E quando essa água foi furada na cruz, quando esse corpo foi furado na cruz, saiu um pouquinho de água, mas se formou um rio tão grande, que inunda toda a terra. Inunda toda a terra. Agora chegou a melhor parte. Prepare-se. João, agora eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. João capítulo 7. Meu Deus, aleluia. João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 7, versículo 38. Vamos ler juntos. Aqui, ó. Vamos ler juntos ali. Que é a mesma versão ali, então, tá? Vamos ler em voz alta, juntos lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. De novo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Sabe o que isso significa? Significa que estas águas vivas aqui, elas se conectaram na terra com Jesus. E aí sabe o que ele fez? Jesus é sábio, Jesus é esperto, ele sabe o que faz. Jesus fez o seguinte: eu não vou fazer com que essa água saia só de dentro de mim. Eu vou encher a terra, eu vou inundar a terra. Eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um pouquinho de água para quem crer em mim. E essa água é viva. Por ela ser viva, quando a pessoa bebe, se torna dentro dela uma fonte. E dela sai outro rio. Com essa mesma água. Então, na terra hoje, existem aqui várias fontes. Eu, você, o outro que está do seu lado aí, o outro irmão lá da outra igreja. E ó, aqui ó, fonte. E a terra hoje, ela recebe água viva através do meu ventre e do seu ventre. O seu vizinho, as pessoas que trabalham com você, pessoas que estudam com você lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, eles não precisam mais beber dessas águas salgadas, águas amargas aqui, porque você tem água viva para dar para elas. Este rio está dentro de mim, esse rio está dentro de você. Amados, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso.
E aí este rio flui de dentro de você e você bebe dele. E pessoas que estão perto de você também bebem. Águas vivas. Jesus disse para a mulher samaritana: se você beber dessa água aqui, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Você sabia que você pode chegar para as pessoas e evangelizando? Quando estiver evangelizando, você pode dizer assim: eu tenho uma água para dar para você. Se você beber dessa água, você não terá mais sede. Que água é essa? Essa é a água viva que flui do meu interior. E quem crê nele, beberá dessa água e nunca mais terá sede. E se fará dentro de você também uma fonte de água viva, que vai jorrar para a vida eterna. Sabe o que isso significa? Que vai jorrar, não vai cessar eternamente, não vai cessar. Uma fonte inesgotável. E não precisa nem chover para fazer esse rio fluir. Não precisa nem chover. Ele flui. E ele flui. E ele flui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz de nós fontes de águas vivas. Fontes de águas vivas. Abacuque, o livro do profeta Abacuque, já estou encerrando. No capítulo 2, de Abacuque, no verso 14, está escrito algo maravilhoso aqui. Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Sabe como que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor? Como as águas cobrem o mar. O que a Bíblia está falando aqui? Que a terra ela será cheia do conhecimento da glória do Senhor, comparando com água. Como as águas cobrem o mar. Por quê? Porque é tanta fonte de água, é tanta água viva saindo de dentro de nós, que se torna um mar. Um mar. Conhecimento da glória de Deus. E as pessoas, elas olham para nós e elas começam a conhecer a glória de Deus. Elas olham para as nossas famílias e começam a conhecer a glória de Deus. Porque sai de dentro de nós água viva. Água viva. Em Daniel 7,10 está escrito que este rio é um rio de fogo. Coisa estranha, né? Mas é assim que Deus faz. Bem estranho. Como assim? Essa água é pura, essa água é limpa, sai do trono, sara a terra, e a água de fogo é rio de fogo. Está em Daniel capítulo 7,10. Por isso que João Batista disse que ele nos batizaria com o Espírito, Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Porque o rio que emana de Jesus é um rio de fogo. Nós somos batizados neste fogo. Beba deste rio. Porque quando você beber deste rio, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Em João 7,39 diz que este rio é o próprio Espírito Santo. Ele foi derramado sobre a terra. Ele foi lançado, ele foi dado à terra, e ele veio sobre a terra. E ele é a água viva que eu e você podemos beber hoje, o Espírito Santo de Deus. Você deseja beber desta água? Você deseja beber do Espírito Santo de Deus? Beba dele. Mas não beba só hoje aqui. Beba amanhã de manhã quando você acordar. Beba durante o dia, beba amanhã à noite antes de dormir. Beba o Espírito Santo, beba o Espírito Santo, beba o Espírito Santo, beba o Espírito Santo. Em Efésios está escrito assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Se você deseja beber deste vinho, se você deseja beber destas águas, se você deseja beber do Espírito Santo, quero pedir uma gentileza, que você se coloque em pé e venha aqui à frente. Nós vamos clamar por essas águas, por este rio. Nós queremos beber dele. Nós queremos beber dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Essa mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Este texto que lemos declara o amor de Deus pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva do Deus Criador a todo ser humano, que é a pessoa de Jesus Cristo. Esse texto fala sobre vida eterna, sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. Eu quero convidar você nesta hora a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai, e nesta hora eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.